Vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios, capítulo 23, versículo 23, por enquanto? Só isso. Provérbios 23, 23. Diz assim a palavra: compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Vamos ler o 24 também. Grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar a um sábio, nele se alegrará. A palavra nos exorta para que nós busquemos a sabedoria em nossas vidas, mas a sabedoria de Deus. Eu ouvi uma frase hoje que eu achei muito forte, muito impactante, que dizia da seguinte forma: muitas pessoas são estudiosos, outros são... O quê? Eu lembro. Escolarizados. Você pode ser escolarizado, você pode ser um estudioso da palavra de Deus. O escolarizado, ele vai ter ali um curso de teologia, ele vai ter um certificado, um diploma, ele vai estar graduado em alguma coisa, mas aquele que é um estudioso da palavra de Deus, está buscando entendimento e discernimento para a aplicação real nesses dias, para que possa aplicar em suas vidas aquilo que Deus quer fazer. A questão é que muitos estão buscando se graduar para alcançar posições, patamares, lugares de honra, buscando ser reconhecido na terra por algo que Deus quer reconhecer no céu. E aí muitos têm perecido nesses dias. Nós vemos homens e mulheres que se levantam nesses dias para alcançar aquilo que o coração tem clamado na carne, na alma, porque acha bonito, admira algo na vida de alguém e fala assim: eu não quero crescer para me tornar como fulano, eu não preciso ser, eu posso tomar posse. E tentam entrar nesses lugares de contenda com Deus, mas isso não funciona. Nós vamos ver isso na palavra de Deus. Abram suas Bíblias aí, 2 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 1 até o 6, por enquanto. E deixa aberto. 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 15, versículo 1 até o 6. Diz assim a palavra: depois disso, Absalão fez aparelhar para si um carro e cavalos e 50 homens que corressem adiante dele. Levantando-se Absalão pela manhã, parava à entrada da porta, e a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, a chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? Ele respondia: de tal tribo de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, a tua casa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: a quem me dera ser juiz na terra, para que visse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que lhe fizesse justiça. Também quando alguém se chegava para inclinar-se diante dele, ele estendia a mão, pegava e o beijava. Desta maneira fazia Absalão a todos o Israel que vinha ao rei para juízo, e assim ele furtava o coração dos homens de Israel. Agora, abre aí no versículo 32. Desse mesmo capítulo, versículo 32. Diz assim: ao chegar Davi ao cimo, onde se costumava adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi: se fores comigo, ser-me-ás pesado, porém se voltares para a cidade e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes servo de teu pai, assim agora serei teu servo, dissipar-me-ás então o conselho de Aitofel. Tens lá contigo Zadok e Abiatar, sacerdotes, todas as coisas, pois, que ouviste da casa do rei, farás saber a esses sacerdotes. Lá estão com eles seus 2 filhos, Aimás, filho de Zadok, e Jonas, filho de Abiatar. Por meio deles me mandareis notícias de todas as coisas que ouvis. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade, e Absalão entrou em Jerusalém.
Esse texto que nós lemos aqui está falando de um levante de Satanás através da vida de Absalão, o filho de Davi. O próprio filho intentou em seu coração tomar o trono de Davi e assim fez. E sabe o que ele fez? Ele armou junto com Aitofel um espírito diabólico de um homem diabólico e tramaram e diz assim: olha, você tem muito mais perfil de rei do que o seu pai. E o coração de Absalão se encheu de glória e disse: realmente eu sou um cara o tal. E Absalão, já com o coração envaidecido pela ganância da posição de Davi, sabe o que Absalão faz? Ele sai pelas praças e todas as pessoas que ele encontra, ele cumprimenta, beija a mão e bajula, de modo que a pessoa possa ter o seu coração furtado. E sabe o que ele diz? Olha, você veio para ser julgado a sua causa diante do rei Davi, mas o rei Davi não dá conta, não está nem aí para a sua causa, não tem quem te ouça. Quem dera eu fosse um homem, um rei, um juiz sobre Israel que pudesse julgar a causa do povo, porque me dói o coração. E a hipocrisia de Absalão foi armando um cerco contra a vida de Davi para entronizar-se no lugar que Deus havia dado a Davi. Sabe o que é isso, queridos? Isso é toda a nossa vida. Você pode buscar a sabedoria essa noite através dessa palavra, porque ela é para toda a sua vida. Você está lá no seu trabalho e aí levanta um Aitofel de Satanás, um homem maligno, uma mulher maligna, e diz assim: olha, quando o patrão não está aqui, você é melhor do que ele. Quando o gerente não está aqui, você gerencia melhor do que ele. Você devia ser o rei, o gerente desse lugar. Você devia ser o dono desse lugar. Você devia estar na posição desse líder. Isso acontece com o pastor, com o empresário, com o patrão, com os pais, quando filhos têm más amizades e se corrompem, porque as más companhias corrompem os bons costumes. E esse espírito maligno de Aitofel vem para a pessoa e diz assim: você que é o bom. E ela vai, desce e diz: realmente, eu nessa posição eu faria assim, assim, assado. E esse é o levante de Satanás nesses dias, de modo que possa derrubar as lideranças, aqueles a quem Deus colocou como cabeça. Mas sabe o que acontece? Vocês lembram do texto lá, onde João Batista está preso? E aí ele manda os servos perguntar lá, pergunta para Jesus se ele é o que havia de vir. Aí Jesus fala assim: responde para ele lá que os cegos enxergam, os coxos andam, os surdos ouvem. Fala só isso para ele. Sabe por que Jesus respondeu dessa forma? Porque João Batista batizou Jesus e depois continuou batizando vidas, mas aquele a quem o batismo era atribuído entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Cristo do batismo nas águas estava naquele lugar. Ele já tinha se manifestado e o próprio João Batista havia batizado Jesus, mas João continuou batizando como se ele fosse o Salvador daquela região. E o que ele ganhou? Por querer estar no lugar do cabeça. Poucas pessoas percebem isso no texto. Por querer ser o cabeça, porque ele achou que o Cristo viria e daria honra para ele, ao ponto de, quando estava na cadeia, ele duvidou se era realmente o Cristo. Viu o Espírito Santo descer sobre Jesus e duvidou se ele era o Cristo. E sabe o que ele fez? Será que é ele mesmo, o tal do Cristo que tinha que vir? Aí Jesus manda um recadinho para ele: olha, dos nascidos de mulher não tem maior do que João Batista, mas no reino do meu Pai, ele é o menor. Ele perdeu toda a posição dele quando ele não entendeu que o Cristo já estava entre eles. Recebeu a mensagem, viu o cabeça e tentou se fixar na posição do cabeça. Sabe o que aconteceu com João Batista? Foi decapitado. Porque toda cabeça que tomar a coroa que não lhe pertence, vai ser cortada. Então, às vezes você tem no coração o desejo de levantar uma outra pessoa no lugar de um líder, ou você quer ser essa pessoa, ou alguém está tentando entrar no seu lugar, no seu chamado, mas não se preocupe, queridos, Deus está preparando todas as coisas para que você possa prevalecer. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, nenhum mal te alcançará, virão por um caminho e fugirão por 7, simplesmente porque aquilo que Deus dá para você, homem nenhum pode tirar.
Homem nenhum pode te tirar do lugar onde Deus te colocou. Então, às vezes vem essa preocupação, eu estou lá no trabalho, mas tem várias pessoas que são contra mim, que querem tomar meu lugar, porque de emprego está difícil, porque o meu patrão não está vendo e tal, e estão se levantando contra a minha vida, porque eu estou num cargo melhor, numa função melhor. Lá na escola, pessoas têm inveja de mim porque eu tenho boas notas. Isso é muito comum na nossa vida, é a coisa mais comum que acontece, você alcançar uma posição e pessoas quererem se apropriar dessa posição. Mas quem cuida dessa posição é o próprio Deus. Olha só o que diz lá em 2 Samuel capítulo 16. Pula só para o capítulo 16 aí. Versículo 21 até o 23. Olha que tremendo isso aqui. Disse Aitofel a Absalão: coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e em ouvindo todo Israel que te fizeste odioso para com teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas de seu pai. O conselho de Aitofel dava naqueles dias, era como resposta de Deus a uma consulta. Tal era o conselho de Aitofel, tanto para Davi como para Absalão. Então esse enviado de Satanás se levantou na casa de Davi para orientar alguém. Eu não consigo ser o rei, mas eu vou instigar o coração de Absalão, que já estava corrompido, para derrubar. Vai acontecer isso na sua vida, queridos. Alguém em algum momento na sua vida vai tentar se levantar para usurpar aquilo que Deus confiou a você. A palavra dessa noite é: não se preocupa, tão somente vigia no Senhor, tão somente fica firme e obedeça ao Senhor. Porque essa palavra, ela vem para nos preparar para esses tempos onde espíritos de Judas vão se levantar contra as nossas vidas, mas não para que a gente permaneça caído, mas para que nós permaneçamos firmes em Deus, porque é Ele que nos estabeleceu e é Ele que nos firmará. A questão é que nós temos andado temerosos demais, achando que nós temos que segurar um lugar, uma posição, que Deus está tendo cuidado de nos guardar. E aí, quando eu li no início sobre a sabedoria, eu estava falando disso. Sejam sábios diante de situações adversas. Quando os levantes de Satanás vierem contra a sua vida, quando os levantes de Satanás vierem com armadilhas e ciladas para te roubar a promessa de Deus, lembra da palavra de Deus: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, nenhum mal te alcançará. Aí logo mais, vamos abrir em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 2. Já vamos entrar na pregação. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 2. Aí deixa aberto aí também, que a gente vai ler mais um texto. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon, Tamar, que é En-Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor, e apregoou jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, estou lendo um pouquinho a mais, tá? Não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Agora abre aí no versículo 14, olha o que diz aqui. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos
todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar, tomais posição, ficais parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Vocês viram o que é que o texto diz? Essa batalha não é sua. O Senhor vai entrar na guerra em seu favor. Toda armação maligna, todo levante, toda palavra de complô contra a sua vida, tudo que se levantar para usurpar o que Deus já te prometeu, a guerra não é sua, querida. Então somente vigia, então somente fica firme, diz a palavra, de modo que Deus possa agir em seu favor. Provérbios capítulo 4, versículo 7, vende tudo que tem e adquire sabedoria. Está falando assim, abre mão de tudo que você tem, nada tem valor, a não ser a sabedoria. O que é essa sabedoria? É você virar um sabichão? É você virar alguém entendido da palavra de Deus, alguém que vive o conceito, os princípios da palavra de Deus, para que você não precise guerrear as guerras de Deus, para que você possa permitir que o próprio Deus guerreie as tuas guerras. Olha, vai ter muito espírito de Aitofel se levantando nesses dias. Homens e mulheres que vão chegar para te colocar espírito de malícia contra líderes, contra pastores, contra empresários, contra patrões, contra pais, filhos que vão ter espírito de Aitofel na escola, na vida de um colega, dizendo assim, você vai obedecer seu pai? Você não vai na festinha hoje não? Para a gente tomar umas cachaças? Você vai obedecer o seu pai? Você podia já ser o seu próprio pai, porque você é um menino tão obediente, vai obedecer mais essa? E vai plantando a semente da rebelião, da rebeldia no coração do povo, com o intuito de angariar poder para si. Mas não preocupa não, Deus vai levantar os Uzai. Uzai é aquele que está infiltrado, aquele que está implantado por Deus nos lugares certos, para nos dar discernimento, para nos dar orientação daquilo que está acontecendo, para a gente não ser pego de surpresa. Deus vai levantar aqueles verdadeiros homens e mulheres de Deus, que vão dizer assim, olha, se você for banido, eu vou com você. E aí, Davi disse o que para Uzai? Não, Uzai, você é mais útil lá, fica lá, e me informa tudo o que acontece naquele lugar, para que eu saiba o que Roboão está fazendo naquele lugar. Absalão está fazendo naquele lugar. Tudo que Absalão está fazendo naquele lugar. E Absalão querendo estabelecer o seu reino. Como é que ele começou? Espírito de bajulação. Foge. Você tem um funcionário bajulador? Ora a Deus e pede a Deus para trabalhar no coração do bajulador. Não deixa. Você tem um colega de trabalho bajulador? Corre. Dentro da igreja estão te bajulando? Foge. O espírito da bajulação, ele vem para te enganar, para te conquistar, para depois te lançar no inferno junto com ele. Porque Deus não está com a rebelião. Satanás disse, olha, eu vou subir aos mais altos montes, ao mais alto trono, e vou me fazer igual ao Deus Altíssimo. Espírito de rebeldia, espírito de rebelião. Congregação rebelde se levantando. Mas o que vai acontecer? No céu, Deus levantou a terça parte dos anjos para guerrear. Ou melhor, Deus levantou os anjos remanescentes para guerrear com a terça parte que se corrompeu. Porque Criador não briga com criatura. A guerra que você está travando nesses dias, que o seu coração tem ficado magoado, desanimado com pessoas nesses dias, seja sábio, não deixe isso minguar a sua vida, porque essas pessoas estão guerreando com o próprio Deus, porque Ele abomina a rebeldia, Ele abomina a rebelião. No nosso meio é muito comum, no meio cristão é muito comum, igrejas onde pessoas se levantam contra as lideranças e dizem assim, eu podia ser um líder nessa igreja também, eu podia ser o pastor presidente, eu faria melhor. Não, eu também acho, porque você é assim, assim. Isso é muito comum. Só que Deus abomina. É comum, mas é abominável aos olhos de Deus.
Porque Deus não quer levantar um povo dividido, Deus quer levantar um povo forte, unido, com um propósito. E aí, semeie-se a sabedoria no coração dos filhos nesses dias, para que a vacina do céu possa vir em nossas vidas, para que nós andemos vacinados contra essas coisas. Fuja de bajuladores como Aitofel, fuja desses homens, fuja dos Absalão que bajula o povo pelas praças, de modo que possa furtar o coração. Quando alguém chegar para você para falar de um dos líderes da igreja, quando alguém chegar para falar do mal do seu patrão, do seu professor, do seu pai, da sua mãe, quando alguém se levantar contra uma autoridade a qual você é submisso, você diz: comigo não, Satanás. Faz a cara do vento norte, fecha a cara e fala: eu não, comigo não, eu não sou rebelde. Sabe por quê? Você vai ganhar galardão com Deus e você vai ganhar a proteção do céu nessa hora. É o próprio Deus que vai cuidar de você. Não adianta me bajular, não adianta me mimar pelas esquinas, não adianta manipular minha vida contra líderes, contra pastores, contra empresários, não adianta. Porque eu não sou manipulável. Acorda, igreja. Acorda. Satanás entrando dentro de sua casa e colocando aquela amiga medíocre que você acha que é amiga, que não é amiga, para falar do seu marido. Ah, se fosse comigo, eu já saía da sala para a cozinha com ele em 2 toques. E aí a mulher já fica oriçada. É verdade. Ele me paga quando ele chegar. O pobre do marido chega cansado do trabalho, não sabe nem o que ele está esperando. Ele, pá! Uai, o que deu agora? É, isso aí mesmo. Espírito de Aitofel. Espírito de rebeldia. É rebelde, mas não tem coragem de dar a cara. Vai levantar outro rebelde para fazer a rebeldia no lugar dele. É isso que Aitofel faz. Eu sou rebelde, mas eu não dou conta de dar minha cara para mostrar minha rebeldia. Eu vou levantar um outro cobaia aqui. E aí, o espertinho do Aitofel chega lá para Absalão. Vai você, Absalão, você tem todo o perfil de um rei. Você governaria melhor do que Davi. Inclusive, pegue as mulheres, as concubinas do seu pai, para mostrar para o povo que você se rebelou mesmo. O povo vai ficar do seu lado. Vai, Absalão, e se deita com as concubinas, com as esposas de Davi. E naquela hora, ele manchou o leito do pai dele. Ele tocou na paternidade. O fim de Absalão foi horrível. Ele ficou pendurado pelos cabelos numa moita de espinheiro. E veio um dos generais de Davi e vazou ele de espada, enquanto ele fugia. O fim dele foi terrível. Deus está preparando essa geração para se tornar uma geração de lealdade, uma geração que avança e não se deixa emprestar os ouvidos para Satanás e nem para pessoas guiadas pelo diabo para corromper o coração. Não permita que entre soberba no seu coração. Se você faz melhor do que o outro, auxilia por causa da sua posição e da posição do outro. Ah, mas eu sou mais esperto do que o meu patrão. Ah, se eu fosse eu era assim, eu era assado, eu fazia assim, eu fazia assado. E começa a ganhar a amizade dos funcionários da empresa. Esse é um espírito maligno. Porque se fosse para você estar no lugar do seu patrão, você não seria funcionário. Da mesma forma que você vai semear, um dia Deus pode te levantar como um grande empresário, uma grande empresária, e você vai precisar desse princípio te guardando. Porque Deus vai se lembrar que você foi um homem ou mulher de princípios, e na hora que você tiver os seus funcionários, que eles começarem a tentar se levantar contra a sua vida, e armar cilada contra a sua vida, Deus vai visitar o seu coração, e vai ver que você foi reto. Vai ver que você semeou princípios e valores, estabeleceu um padrão de justiça. Quando a Bíblia diz para a gente, quando alguém chamar para andar 1 milha, andar 2, se pedir a capa, dar a túnica, está pedindo para a gente estabelecer um padrão de justiça. Quantas e quantas vezes já me pediram para fazer uma coisa, mas é o seu dever isso aqui, eu andei a milha extra, estabeleci um padrão de justiça, isso condena todos os outros. Sabe por quê? Lembra de Noé? Noé condenou, a palavra diz que Noé condenou toda a humanidade por causa da atitude dele. Era um homem segundo o coração de Deus naquele tempo. Deus visitou todas as famílias da terra e viu que só Noé estabeleceu um padrão de justiça muito alto, e Deus se pauta pelo padrão mais alto. Se numa sala de aula todo mundo tirar nota 0 e um aluno tirar nota máxima, aquele aluno que tirou nota máxima condenou a sala toda, a prova não pode ser repetida, a não ser que algum professor consiga com a diretoria, mas o normal é que o padrão de justiça seja estabelecido pela nota daquele que passou.
Mas um aluno passou, então o problema não é a prova, o problema é 99% da turma que não estudou. Ele estabeleceu o padrão de justiça. Se você estabelecer um padrão de justiça na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, você se torna um intocável de Deus. Sabe como é que é isso? Na hora que Satanás se levantar lá dentro da empresa que você trabalha e fala assim, vou te tirar daqui. O emprego é bom, né? Você está gostando, você ganha bem, o trabalho é bom, você gostou do trabalho? Gostei. Pois é, eu vou te tirar daqui, vou levantar um Aitofel, vou levantar um Absalão para te tirar daqui. Sabe o que Deus vai fazer? Não, querido, ele estabeleceu um padrão de justiça, porque quando Aitofel chegou para falar com ele disse, comigo não, Satanás. Eu não entro em rebelião, eu não entro em rebeldia, eu não compactuo com essas coisas. Estabeleceu justiça. E aí Deus vai fazer justiça em favor dessa vida. Então não entre em complô, querido, não entre em rebelião, não entre em panelinha, não entre nessas coisas, nem no trabalho, nem na escola, nem com seus pais, nem na igreja, em lugar nenhum. Não presta. Esse é o espírito mais maligno que existe, porque foi a primeira rebelião, o primeiro rebelde de todos os tempos, se chama Satanás, Lúcifer. Nele não há verdade. Homicida desde o princípio, pai da mentira. E todas as vezes que o seu coração toma esse mesmo posicionamento, você se torna um com ele. Então está na hora de você estabelecer um padrão de justiça para você caminhar. E aí quando alguém vier te roubar, você lembra que você achou uma carteira com dinheiro, você devolveu ela com dinheiro todo dentro. Procurou nos documentos, achou o telefone, o endereço da pessoa, ligou para a pessoa e falou, está aqui sua carteira com todo o dinheiro dentro, vou devolver. Pergunta se Satanás consegue roubar a sua carteira. Pergunta se o ladrão consegue entrar, quebrar o vidro do seu carro e entrar. Padrão de justiça estabelecido. Você não se corrompe, não se vende. Quando chegar aquela baranga lá na sua casa para falar mal do seu marido, se fosse comigo, lá em casa o marido pia baixo. Espírito de Jezebel entra na sua casa para falar do seu marido, para você fala assim, aqui não, aqui meu marido é sacerdote. Aqui quando ele chega, nós nos submetemos a ele, porque ele está disposto a dar a vida por nós. Ele é um homem de Deus. Você podia fazer o mesmo na sua casa, viu, baranga? Eu já estou chamando de baranga para entender que o negócio não é uma pessoa de boa índole. Meu marido não, você não toca, nem eu, porque ele é a minha cobertura, é o meu sacerdote. Quando chegar para falar do seu patrão, não, querido, meu patrão não é isso não. Meu patrão não é isso não. E graças a Deus, todo mês meu dinheirinho cai na mão, eu pago minhas contas. Meu patrão não é isso aí que você está falando não. Ele é um homem de Deus, Deus que o abençoe, que ele prospere muito, para nunca errar nosso salário, que a gente precisa. E que ele possa crescer, para que a gente cresça também nessa empresa. Mas seu pai é assim, sua mãe é assim, não deixa você fazer nada, você não pode sair, você não pode tomar umas cachaças com a gente, você não pode fazer... Não, querido, meu pai está zelando pela minha vida, meu pai quer o melhor para mim, ele sabe, ele já viveu nesses lugares, ele quer o melhor para a minha vida. Quando você dá essas respostas, querido, você está estabelecendo um padrão de justiça. Uma vez estabelecido o padrão de justiça, Satanás não acha morada, não acha posição, lugar para influenciar contra a sua vida. E aí quem vai reinar é o Espírito Santo de Deus. Nessa hora você está vivendo Provérbios capítulo 4, versículo 7. Você está vendendo tudo, trocando tudo por sabedoria. Porque a tendência é a gente dar uma resposta compactuando com o mal, porque é mais fácil para o coração. Realmente, não vale nada, não vê minha situação, não vê minha condição, não olha meu lado. Presta não vê o seu também não vê o lado de ninguém. Esse é o plano de Satanás. Levantar rebeldes nesses dias, desleais. Pessoas amarguradas que desistiram da própria vida, não têm um propósito porque não têm uma identidade, porque não têm uma raiz. Porque vocês sabem, né? Quem tem uma raiz, uma origem, passa a ter uma identidade, quem tem uma identidade passa a ter um propósito de vida. E uma vez que é estabelecido o propósito de vida, você não para uma pessoa dessa. Se você está parado hoje é porque você não tem uma identidade. E se não tem identidade é porque não conhece a própria origem. Pastor, qual que é a minha origem? Efésios capítulo 4, versículo 1. Ele nos elegeu nele mesmo, desde o princípio dos tempos. Então, quando ele lá em Gênesis, ele forma o homem do pó da terra, do barro, quando ele sopra o sopro de vida, ele está colocando dentro do barro algo que já existia dentro dele, você.
E aí Deus está colocando você para existir, espírito na matéria, alma na matéria, corpo, alma e espírito, simbolizando a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por quê? Porque Ele nos fez imagem e semelhança para funcionar de forma perfeita, alinhado. Qual que é o nosso propósito na terra? Dominar. Dominar. É para a terra se sujeitar a nós. Mas por que não se sujeita? Por que as coisas são escassas na minha vida? Por que muita coisa é difícil para mim e é mais fácil para os outros? Porque algumas pessoas entenderam o princípio de domínio. Você domina as coisas da terra, mas pessoas você conduz. Tem gente que está invertendo a bola, eu vou dominar as pessoas, vou manipular as pessoas, e as coisas eu vou conduzir. Aí as bênçãos não virão sobre ti e não te alcançarão, porque você está invertendo o princípio. Domina sobre as coisas e conduz pessoas. As bênçãos virão sobre ti e vão te alcançar. A questão é que nós estamos perdendo a sabedoria, porque nós estamos dando muito valor para o que nós temos em nossas mãos, e estamos abrindo mão da sabedoria. E quando eu falo sabedoria, eu não estou falando de letra, não estou falando para você enfiar a cabeça na Bíblia e virar um teólogo, não. Deus me livre de teologia. Eu sou teólogo, mas Deus me livre de teologia. Eu conheço os dois lados da moeda. A teologia formal, na letra mesmo, do jeito que um reformado estuda, ela vai te minar, ela vai te matar espiritualmente. Mas o discernimento da palavra de Deus, porque você busca com a ajuda do Espírito Santo de Deus, vai te empoderar e vai te colocar numa posição onde você se torna intocável, como eu falei agora há pouco. Sabe o que é o intocável? Aquele que a injustiça não pega, aquele que a maldição não alcança, é aquele que não consegue tropeçar o pé em pedra, porque Deus coloca os seus anjos para guardar os seus passos. Essa é a geração que Deus está preparando para essas coisas. Essa revelação não estava disponível há alguns anos atrás. Esse entendimento não estava disponível há alguns anos atrás. Ou melhor, estava na Bíblia, estava disponível, mas não estava discernido há uns anos atrás. Este discernimento veio à tona para que nós possamos viver num nível mais avançado, a gente possa se aproximar mais do fim dos tempos, preparados para sobreviver às grandes tribulações que virão. Então Deus está levantando uma igreja forte, uma família forte, homens e mulheres de coração forte, firme no Senhor, e não homens e mulheres fracassados, buscando outros fracassados para tentar fracassar mais alguém. Ô, fracassado, chega aí, está fracassado, né? Fulano não está fracassado não, a gente podia dar uma rasteira nele, né? Vamos derrubar ele porque ele não está fracassado, ele não desanima. Aí fica pelo menos 3, a gente faz um grupinho de fracassados. Formação de quadrilha. Espírito faccioso. A quadrilha dos fracassados. Aquele que fracassa, ele não quer ver ninguém subir e andar em lugares altos sem Deus. Porque se entrar em lugares altos, ele vai querer derrubar para ficar igual a ele, porque ele não se vê subindo. Está na hora de sair desse lugar. Eu sei que tem pessoas que se levantam contra vocês de graça, porque isso acontece comigo. Pessoas que caluniam vocês, aqueles que fingem ser seus amigos e te bajulam, mas nunca foram seus amigos, nunca te reconheceram como um verdadeiro amigo. Falam mal de você para os vizinhos, falam mal do patrão, falam mal de você para os irmãos, persegue você, se puder tirar alguma coisa você tira, se puder te passar a perna, passa também. Tem pessoas desse tipo, eu sei que vocês já viveram, não levantem a mão, mas eu sei que já passaram por isso. A maioria dos que estão aqui. Se não passou, vai acabar passando. Porque tem gente no mundo. O problema não está neles. O problema não está nos corruptos. O problema está em como você recebe a corrupção e a resposta que você dá. Porque essas pessoas podem morar em você, fazer morada dentro de você. Você pode carregar essas pessoas nas costas, para cima e para baixo. Ou você pode simplesmente perdoar e entregar para Deus. E aí Deus cuida dele. Se por acaso a cabeça dele cair no meio da rua, tu estava mal colocada. Foi o que aconteceu com João Batista. Um belo dia a cabeça dele caiu. Que maldade, pastor. Não, é sério. Não usurpe a posição que Deus não te deu ainda.
Não entre nos lugares onde Deus não te colocou. Mas eu me sinto melhor, eu me acho superior, eu me acho mais preparado. Querido, Deus não trabalha com preparação humana, com superioridade do ego, da alma. Deus não trabalha com essas coisas. Deus trabalha com identidade. Deus trabalha com aqueles que são. Se você é desse quadradinho aqui, não adianta você querer andar no quadradinho do outro. Fica no seu, até Deus te tirar. É Deus que vai mover você, faz igual Moisés. Se o Senhor não for conosco, Pai, não me faça subir desse lugar, porque é a sua presença que nos faz ser diferente. Então não abre mão de andar só com Deus. Se é para ir para o quadradinho do lado, vai por ordem de Deus, senão você fica onde você está. Se achando melhor, se sentindo tal, achando que você pode fazer melhor, achando que você está vendo coisas que os outros não veem, fica no seu lugar. Porque quem vai te levantar é Deus. E Deus não trabalha com pressa, Deus trabalha com velocidade, é diferente. A pressa é da alma, é a ansiedade do nosso coração. Mas a velocidade é Deus adequando o tempo Kairos, o tempo Cronos com o tempo Aion. Ele adequando o tempo da terra com o tempo do céu, alinhando os tempos para se mover na velocidade que Ele quer. Então não tem nada atrasado na sua vida, não tem tempo perdido na sua vida. Você não está velho demais para o que Deus prometeu. Abraão estava com 100 anos quando ele teve Isaac. 100 anos. A promessa se cumpriu na vida de Abraão. Por quê? Deus não tinha pressa, mas Deus tinha velocidade. E Deus levantou nações através da vida de Abraão. Ele é pai de nações. Tem muitos aqui, que são de nós aqui, que temos da descendência de Israel em nossas veias. Temos sangue judeu em nossas veias. Vocês sabiam disso? Procura o nome de vocês na internet, descendência judaica. Eu tenho meu nome lá, meu sobrenome está lá. Não somos puro sangue como os judeus, mas somos da tribo de Efraim. Somos da tribo de Efraim. Amém. Glória a Deus. Somos o povo escolhido de Deus. Ele veio para os seus, mas os seus não o reconheceram. Nós entramos na brecha. Meu Deus, essa geração que vai experimentar o melhor de Deus. O melhor dessa terra é para nós. A terra é obrigada a nos servir. E se você não está sendo servido pela terra ainda, hoje está virando uma chave no seu coração. Está virando uma chave de entendimento no seu coração. A partir de hoje a terra vai te servir. Se você tem que vencer no trabalho, você vai vencer no trabalho. Não tem meta que você não bata naquele lugar. Se sua despensa está vazia, ela vai ter que se encher, porque ela é obrigada a te dar o melhor dessa terra. Porque foi Deus que decretou esse princípio espiritual. A terra tem que nos servir. Ela tem que sujeitar a nossa autoridade sacerdotal de filho. Então nesse lugar de autoridade já está tudo conquistado. Já é tudo nosso. Nós podemos entrar nesse lugar e erguer a mão e Deus colocar. Está na hora de viver esse princípio. Está na hora de viver esse princípio, igreja. Sabe por quê? Tem uma promessa para vocês essa noite que eu quero liberar. Emprestarão a muitos se não pedirão emprestado. O seu cálice transbordará na presença dos teus inimigos. Porque Deus promete e cumpre. Essa noite, antes de finalizar a palavra, eu quero pedir algo para vocês, em especial pela minha vida, pela vida da minha esposa, meus filhos. Porque Deus tem dado uma orientação para nós nesses dias, para que nós levantássemos a igreja em um jejum pela nossa vida, como pastores de vocês, porque nós queremos ser pastores melhores para vocês, nós queremos estar bem para vocês, nós queremos servi-los melhor como pastores, nós queremos entrar em lugares em Deus em que nós possamos dar o melhor do céu para vocês. Então, a gente está pedindo essa noite cobertura da parte de vocês em oração. Eu quero pedir que aqueles que podem, façam um jejum conosco essa semana. De 7 dias, de hoje até o domingo que vem. Mas não é um jejum, você trabalha, eu sei, pode tirar um café, pode tirar açúcar, alguém que come muito açúcar, tira alguma coisa da sua refeição, ou pega só um horário do dia, eu vou ficar das 8 da manhã ao meio-dia de jejum, ou pode fazer o de dia inteiro, mas de alguma substância tipo café. Mas faça um jejum conosco essa semana. A gente entrega esse jejum domingo juntos como igreja. E aí eu estou pedindo que seja pela nossa vida, sabe por quê? Porque tudo que Deus me der, tudo que Deus fizer para a minha vida e para a minha família, eu vou liberar sobre a vida de vocês. Tudo de bênção que Deus nos der, nós vamos liberar sobre a vida de vocês.
Então, todo aquilo que Deus proporcionar para a nossa vida de cobertura essa semana, de bênção, eu vou chegar aqui domingo que vem e vou falar assim: Deus, agora eu peço que o Senhor transfira em dobro na vida dos meus irmãos tudo que eles oraram pela nossa vida e pelo propósito de jejum que eles dedicaram pelas nossas vidas. Nós precisamos dessa cobertura da igreja. É uma orientação do céu para as nossas vidas nesses dias. Que a igreja levante um jejum pela nossa vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, por gentileza?